Gênesis no lar. Mais um evangelho no coração. Manhã de 6 de novembro do ano de 2020. Em prece de louvor, Senhor, entrego minha alma, sê bendito, meu Pai. Esteja conosco, nos envolvendo, nos inspirando, para que compreendamos a mensagem que vai nos visitar agora. Que os bons espíritos estejam ao nosso lado, nos nossos lares, para que formemos uma família em aprendizado e convivência fraterna. Tema de hoje: Legião de Sofredores. Abramos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 28. Preces espíritas. No item 1, Allan Kardec nos orienta dizendo: os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. O nosso mestre Kardec, nesse mesmo capítulo, sugere que oremos pelos sofredores, espíritos penitentes. No item 73, ele diz assim: fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus os espíritos sofredores e penitentes, que pedem preces. Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Atendendo este conselho, os amigos de Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris oravam pelos sofredores, por esses espíritos penitentes. Nós vamos encontrar várias histórias que exemplificam, publicizadas por Allan Kardec na Revista Espírita. Interessante, porque em 1864 nós vamos encontrar uma sessão ocorrida no dia de Todos os Santos, dia de finados, dia dos mortos, esta comemoração. E Allan Kardec faz uma oração geral pela humanidade, pedindo ajuda aos benfeitores da Sociedade Espírita de Paris, e nesta oração ele cita nomes de muitos dos coordenadores. Dentre eles, São Luís, que era o presidente espiritual, João Evangelista e tantos outros. Mas também ele cita nomes de ex-membros encarnados da sociedade que desencarnaram e passaram a se comunicar. Se torna uma festa. O ambiente fica impregnado. E nós vamos nos deparar com algumas mensagens que estes, após a oração de Allan Kardec, oferecem, narrando a importância daquele evento e os efeitos destas orações. E o Espírito Sanso, ele conta uma história belíssima, em que todos que estavam ali presentes estavam sendo socorridos
estavam sendo atendidos. E que o trabalho do presidente encarnado, Allan Kardec, procurava envolver a todos, a não ser aqueles que paravam à porta apenas por curiosidade. A definir que todos aqueles que pedem, recebem, que buscam, acham, que batem e a porta se abre, sob o ponto de vista da sinceridade, que muitas vezes é favorecida pela dor, pela honestidade de propósitos, aquele pedido que brota do coração para ser socorrido, independente do tamanho ou da especificidade do drama. Então nós resolvemos, na manhã desta sexta-feira, em nosso Gênesis, no lar, trazer uma comunicação. Esta que eu me referi, de Samson. E além de esclarecer, ela se torna uma oração intercessória, porque nos chama à responsabilidade e ao mesmo tempo consola a esses espíritos penitentes e sofredores que estão conosco e que serão beneficiados pelas nossas preces de hoje. Samson diz assim: meus amigos, vossas preces e vosso recolhimento atraíram para junto de vós numerosos espíritos, aos quais fizestes muito bem. Uma reunião como a vossa tem uma força de atração de tal modo eficaz que as vibrações de vosso pensamento comoveram todos os pontos do espaço. Uma multidão de irmãos vossos, pouco adiantados ou em sofrimento, seguiu os espíritos superiores. Antes de vos ouvir, estavam sem fé. Agora esperam e creem. Suas vozes, unidas à minha, saberão de agora em diante vos abençoar. Eles vos sabem fortes ante as provações. Como vós, quererão merecer a vida eterna, a vida de Deus. Não esquecestes ninguém, caro presidente. Por mim, pessoalmente, estou orgulhoso pelo vosso acolhimento que meu nome recebe entre os antigos condiscípulos. Sempre ouvi dizer que um curioso, escutando à porta, jamais ouviu seu elogio. Entretanto, somos testemunhas invisíveis. Nosso número é infinito. O que ouvimos, ao contrário, da moda terrena, dos costumes dos encarnados, é o perdão, a prece, a benevolência, é a prática da caridade, a mais nobre divisas, ou a mais das nobres divisas. Pois o vosso exemplo espalhar-se-á como um eco amado, a fim de que todos os espíritos em sofrimentos possam, em qualquer parte, ouvir palavras que poderão guiá-los para as verdades eternas. Disse que Paris é uma cidade de ruído e esquecimento. Os místicos pretendem que seja uma Babilônia moderna. Bem alto, proclamo que Paris é a cidade dos pensamentos laboriosos, das ideias fecundas e dos nobres sentimentos.
É a cidade que irradia sobre o universo. Será sempre ela que ensinará os grandes princípios, as grandes abnegações e as sólidas virtudes. Vede-a antes a grande cidade. Nesse dia em que em cada um tem uma lágrima para seus caros ausentes, os espíritos desencarnados, ela pôs de lado sua vida múltipla para ir recolher-se nas necrópolis. E esse rio humano, silencioso, refletido, vai orar sobre os restos dos que lhe foram caros. E ante esse piedoso cortejo, o próprio incrédulo é tomado de respeito. Diz-se que Paris não é espírita. Procurai uma cidade no universo onde o mais modesto túmulo seja mais venerado, melhor florido. É que a cidade dos grandes nascimentos sente melhor as perdas dolorosas. Ela chora verdadeiras lágrimas e não dá nada à aparência. Paris é sem dúvida uma cidade de prazeres para certa gente, mas é também a cidade do trabalho e do pensamento para maior número. Não é fundamentalmente materialista. É ela que dá a luz espírita ao universo. E esta luz lhe voltará aumentada e depurada. Todos os povos virão buscar entre vós as verdades do Espiritismo, muito preferíveis aos fúteis e vãos prazeres e às exibições que nada deixam ao espírito. Há no ar ideia racional, aprovada por todas as pessoas progressistas. É o que todos deviam saber ler. Nossa doutrina, por mais bela que seja, encontra um obstáculo na ignorância. Assim, o nosso dever, de todos nós espíritas, é diminuir o número de nossos irmãos ignorantes, a fim de que o livro dos Espíritos não fique na letra morta para tantos párias. Trabalhar em espalhar a instrução nas massas é abrir a via ao Espiritismo, ao mesmo tempo que destruir o elemento do fanatismo. É diminuir outro tanto o arrastamento da ignorância. É criar homens que viverão e morrerão bem. Realizando este grande ato de caridade, não terei mais a dor de ver voltarem, neste dia dos mortos, tantos espíritos atrasados que pedem reencarnação para saber e para realizar a missão prometida às suas novas faculdades. E, tornados inteligentes, estes espíritos poderão, por sua vez, ir a outros mundos, ensinar e dar o pão da vida. O saber que torna digno de Deus. Em redor de vós imploram legiões de ignorantes. São os vossos mortos. Não esqueçais o que pedem. Vossas preces lhes serão
úteis. Mas vossas orações são chamadas a lhe prestar um serviço mais essencial. A Deus, irmãos, vosso devotado condiscípulo, Samson. Os nossos orientadores pediram que trouxéssemos esse depoimento tão rico, tão prático, tão caridoso. Contamos para vocês no início o contexto que essa comunicação se deu, para que ela não ficasse apenas como mais uma dentre milhares e milhares de comunicados dos Espíritos. Foi uma comemoração especial, um dia que Allan Kardec reserva para orar pelos mortos. O ambiente impregnado de eflúvios, de um magnetismo superior, transforma a Sociedade Espírita de Paris num foco de irradiação. E este companheiro, que tinha sido um dos encarnados, que viveu junto no dia a dia com Kardec, mas agora com os óculos espirituais, ou seja, com uma visão ampliada, ele traduz o painel que os encarnados não enxergavam. E é muito importante porque é uma experiência pessoal. Ele viveu como encarnado, participou das orações para os mortos, se banhou como nós estamos tendo a oportunidade de receber os benefícios, quanto encarnados. Nós nos identificamos como amigos, como membros de um grupo, mas por mais clarevidente que tenhamos no grupo, não consegue divisar a realidade do mundo espiritual com pujança. Então o Samson desencarna, se apresenta, como tantos outros que se comunicaram nessa sessão, e vem felicitar o presidente, o diretor. Pois Allan Kardec priorizava nas atividades da Sociedade Espírita de Paris o atendimento aos sofredores desencarnados. Seria leviano a gente pensar que Allan Kardec só se comunicava ou recebia comunicações de espíritos que esclareciam quanto a teoria espírita que ele escreveu de uma forma brilhante nos livros. O próprio Kardec disse que a ciência espírita, ela se diferencia, ela tem dois aspectos, melhor dizendo. A ciência espírita é a da observação dos fatos e a segunda parte é da filosofia. O que Kardec quer dizer? Que quando nós verificamos o fenômeno mediúnico, naturalmente sugere uma reflexão filosófica moral. A moral do bem viver, da justiça, do amor, da caridade. Pois bem, isso tem a ver com o nosso encontro, porque estamos aqui tentando compreender a beleza que se torna o ambiente espiritual narrado por Samson. Ele fala de Paris. Ele dá uma conotação especial. Não a Babilônia moderna. Mas ele está falando do que estava acontecendo em Paris, sobre o ponto de vista do espiritualismo nas faculdades e do espiritismo que estava em desenvolvimento.
transformando Paris numa cidade-luz, como seus construtores sonharam um dia. Mas não Paris, cidade-luz, luz material. É a luz espiritual. E é muito interessante porque o espírita que está sendo honesto com a doutrina e que mergulha nas suas bases, a palavra Paris está perenizada, ela está eternizada. Embora o espiritismo esteja tão pujante no Brasil e em outros países, mas foi em Paris que ele nasceu. E nós reverenciamos a cidade natal. Ela sempre será a sua luz, porque ela vai estar indicando a sua história. E ninguém pode ser feliz e realizado fechando os olhos para a sua própria narrativa, para o livro de sua vida. Seus pais, seus pares, seus familiares, seus amigos. O que naturalmente a história sugere que recordemos deles, pois os laços são eternos e sagrados. Kardec orava pelos mortos, pelos desencarnados, pelos espíritos. Tira o peso da morte, pois a morte não existe, a não ser para o cético, para o materialista, para o vaidoso que se arvora de deter a verdade, para os indiferentes, para os rebeldes. Sim, a morte é um enigma que incomoda. Para o espírita cristão, é ponte-luz que nos aproxima cada vez mais de Jesus. Pois cada vez que morremos nos nossos obscurantismos da ignorância, renascemos num Natal eterno com Jesus, para uma vida não de prazeres, de alegrias transitórias, mas de excelsitude, de plenitude, de felicidade, em outros patamares, que é uma construção. Por isso o nosso amigo, esse Espírito bendito, fala que a oração envolve a todos para que sejamos fortes ante as provações e adquirir merecimento. A palavra-chave está no primeiro parágrafo da comunicação. Merecer a vida eterna, a vida de Deus. Então, merecer a vida eterna é fazer por onde? E nós que estamos, especificamente a FEAC em Belo Horizonte, na capital das Minas Gerais, podemos dizer que Belo Horizonte, nesse momento, é a Paris, e que está sendo visualizada pelos espíritos como uma luz que irradia, que transcende, que vence distâncias. E essa luz é identificada no espaço sideral. É verdade. Não estou vaidosamente querendo supervalorizar o nosso encontro. Pelo contrário, a gente sempre diz que ele é singelo, que ele é simples, que ele é amor, que ele é respeito, que ele é igualdade. Para que todos nós cumpramos a nossa tarefa de reconhecer a grandeza de Deus e dos Espíritos. Mas sobre o ponto de vista operacional, para eles não existe lugar melhor. Não existe instância que favoreça tanto quanto esta oração que está sendo feita nessa manhã, que envolve aos nossos entes queridos que se foram, aos nossos amigos e almas que amamos tanto, que estão na terra,
E por estarem nesse mundo de provações, por certo, a grande maioria sofre conflitos, dores, vazios. Então, nesse momento, a nossa oração, ela ecoa no universo, como Samson está dizendo, das preces que eram feitas na Sociedade Espírita de Paris. E na sua cidade, aonde você estiver, que não seja Belo Horizonte, eu quero dizer que a sua cidade é um ponto de luz que está sendo registrado nas instâncias superiores. E em se transformando num pouso, numa tenda, numa estrada do infinito, ela se torna um lugar aconchegante para viajantes cansados, sem destino, sofridos, desesperados, angustiados, suicidas, espíritos que estão querendo se livrar do mal. E o fundamento do Espiritismo é dizer que o mal é a ausência do bem. Precisamos mudar. Só será possível quando nos conectarmos com o bem, com a caridade. E a caridade começa por nós. Sim, em você aceitar, em você reconhecer, pedir ajuda. Pois se não for assim, não teremos, talvez, condições de mudar. A responsabilidade é pessoal, mas tem momentos que nós temos que dividir. Nós temos que reconhecer que juntos nós podemos muito mais. A oração da manhã, ela se agiganta, porque o tema fala em legiões de sofredores, legiões de ignorantes. E o Samson, em nome dos espíritos amigos que te visitam, sugerem que esse trabalho perenize, seja diário, por todos nós assumidos, para favorecer a educação dos povos, que começa com a dignidade que você pode promover para um pedinte na rua, para um irmão que dorme num quarto do lado do seu, através do gesto amigo, fraterno, solidário. Não de pregações vazias, de projetos de convencimento que possam falar de poder, se sentir melhor, maior do que o outro. Não é isso. O amigo é uma escola que precisamos de frequentar. Fazer amigos, porque é um bem precioso. Allan Kardec se fez amigo da humanidade quando aceitou a missão dada por Jesus. E todos aqueles que se aproximam destas lições se tornam também membros de um corpo, de uma tarefa, de uma equipe que opera no bem, sugerindo esclarecimento, sugerindo conhecimento, sugerindo convivência para fortalecer os laços. Lembrando que todos estamos conectados. A questão é aprimorar a conexão. E isto passa diretamente pelo seu interesse, pela sua descoberta, para acionar os mecanismos do coração. Sem amor, sem evangelho, não há renovação do mundo. Qualquer projeto, por mais honesto, por mais
inteligente, funcional, ele não atinge os objetivos senão fomentar a justiça, o amor e a arte do viver. Reflitamos nesse momento tão especial do nosso encontro. O Senhor conta sempre e conosco, no sentido de darmos um passo adiante na construção de uma estrutura íntima cada vez mais robusta, eficiente, que nos dê condição de atender também aos desígnios no que remonta às tarefas no mundo. Maria Dolores, através de Francisco Cândido Xavier, na Antologia da Espiritualidade, diz assim: Deus conta contigo. Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba, campo afora. Tudo que existe, vibra, luta e sente, serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo de seu carro de luz no firmamento. A fonte, a deslizar, singela e boa, passa fazendo bem, descedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas. A laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama. Sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faz o bem onde for, seja quem for, em toda parte Deus conta contigo na tarefa do amor. Faz o bem onde for, seja quem for, sempre na tarefa do amor, em sintonia com o Senhor. Que Deus nos abençoe e tenhamos forças para seguir adiante, sem se enganar, tergiversar, mas operar sempre no amar. Amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos sempre, uns aos outros, como o Senhor nos tem amado. Ave Cristo, uma sexta-feira de paz para todos, para todas, minhas amigas, meus amigos, pelos caminhos que transitarmos, que a inspiração se faça, que a indiferença não desfaça, que estejamos sempre prontos para atender os sinais da vida, com brandura, com mansidão, com esperança, preenchendo o coração. Flores distribuímos do jardim de Dolores para os nossos amores. Meimei.